um negócio não é pequeno, ele está pequeno e ele será do tamanho da ambição da sua liderança, normalmente do seu dono. Se você entender que você deseja ter um negócio grande, ele pode ser grande. Agora, se você entender que você quer ter um negócio pequeno, 100% de chance dele ser pequeno sempre. O Gordon Moore teve esse insight em 1965, Exato. Sandrão. É a base da lei Ele de Moore. escreveu a lei de Moore em 19... um paper dizendo o seguinte, que o poder da tecnologia iria dobrar de capacidade a cada 18 meses, o custo seria igual. Quando você fala que o custo seria igual, ele não sobe, ele fica. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. Eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos protagonistas do Gestão do Amanhã podcast, autores de 11 livros de negócio. Estamos aqui com o propósito de compartilhar conhecimento com vocês sobre transformação no ambiente da gestão, princípios da gestão. No final do dia, nosso objetivo mesmo é contribuir para que você se adapte com sucesso a esse novo mundo em muitas e intensas transformações. Aliás, esse é o nosso... Estamos indo para a reta final de 2025, né, Salibão? Agora nós entramos com mais 2 especiais no nosso último podcast e a gente decidiu trazer um conteúdo quente, né, Salibão? Ah, com certeza, né? A questão da inteligência artificial, do que está acontecendo com ela, dessas novas tecnologias, das convergências, né? Que é o tema aqui do da nossa conversa, né? É fundamental. É interessante, Sandrão, porque eu lembro... Lá nos anos 80, 90, começo dos anos 2000, qualquer coisa que você falava sobre tecnologia, fala com a pessoa do TI, né? Do TI, exato. Cara, hoje se nós tivermos fluência em todas essas tecnologias, a gente é engolido por elas. Não e tantas há empresas dúvidas. foram, né, Sandrão? Não há dúvidas. Por falta de entendimento. Sandrão. Não há dúvidas. E continuam sendo. Continuam sendo. E mais, né, Salibão? Muitos profissionais têm caído no risco da obsolescência por falta de entendimento desse contexto. Essa é a nossa missão. Nós vamos trabalhar com vocês hoje, muito baseado num material do Peter Diamandis. São 7 insights que vão redefinir as empresas daqui por diante. É um relatório bem robusto, né, Salibão? Um relatório bem consistente. A gente vai buscar traduzir esses insights de uma forma clara para você entender a dinâmica para o seu negócio. Então, por que você tem que assistir a esse programa, ouvir esse podcast? Porque a partir desses insights, você vai poder refletir sobre como adaptar seu negócio a essa nova realidade, já que nós estamos entrando num novo ciclo, se preparando para esse novo ciclo. Antes da gente começar, eu tenho 2 recados para vocês. Primeiro recado, todos os nossos eventos, aliás, né? Todos os nossos programas, nós construímos agora com a inteligência artificial um guia de estudo. Um guia de estudo. É um guia que mapeia os principais conteúdos que você tem aqui, é um guia em texto, traz para vocês glossários, traz para vocês sugestões de dinâmicas, então ele é gratuito. Ele está aqui na descrição do programa, então se você quiser baixar o guia de estudo, seja para acompanhar o conteúdo antes, se preparar para acompanhar o podcast ou depois, está aqui na descrição. Segundo recado, eu quero lembrar vocês que nos dias, nós estamos no final do ano, já se preparando para 2026. Em fevereiro, no final de fevereiro, dia 27 e 28 de fevereiro, nós teremos nosso primeiro evento do ano. A Imersão em Mentoria Gestão do Amanhã na Prática, né, Salibão? Que é um evento incrível. Vão entrar com o pé direito no ano, né, Salibão? É onde a gente entrega literalmente tudo, né? Entregamos aí liderança, estratégia, inovação, cultura, né? Mais convidados, mais uma aula especial sobre o Peter Drucker. Exato. Mais as mentorias, né, Sandro? Mais o acesso a nós. É isso aí. Participação nos podcast, já Talks, né? Realmente a gente entrega muito, né? E é um programa transformador, né, Sandro? A gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas pra você entender, são 2 dias em São Paulo, onde a gente aborda esses temas todos que o Salibão comentou, né, Salibão? Cultura, gestão e inovação, cultura, estratégia e liderança. Nós 2 convidados já temos confirmados: Fernando Modé, CEO do Boticário, Sérgio Chaia, né, que foi CEO da Sodexo, deu um show no último evento nosso, ele hoje está na Único. Mais um convidado que a gente vai ter com uma confirmação em breve, mas gente pesada. E depois do evento nós temos uma sessão de mentoria com os participantes. Então assim, vamos deixar aqui no QR Code, deixar na descrição, dias 27 e 28 de fevereiro, a nossa imersão. Vamos começar o ano com o pé direito. Você quer ter mais acesso a esse conteúdo? Quer estar mais próximo a nós? Ter acesso às informações atualizadas? Compartilhar conhecimento, aprender, é a sua chance de começar 2026 com o pé direito. Salibão, vamos começar do começo, né? Eu acho que aqui tem uma visão que eu capturei aqui do Diamandis, que ele fala o seguinte, que é muito relevante essa visão, né? Ele comenta
Peter Diamandis, né? Então, deixa eu só falar a frase e eu vou te pedir para você apresentar o Peter Diamandis, porque eu acho que a frase por si só era uma frase, mas eu quero que você dê a sua referência de Diamandis. Salibão conhece o Diamandis como poucos. Tem um pouco a ver com essa história. Exatamente. Né? O Diamandis, como o Salibão vai comentar, é um grande pensador, contemporâneo. E propagador também. Propagador, né? Pensador. Ele virou um superstar, né, Salibão? Ele comenta, ele começa esse pensamento com uma frase de impacto. Ele diz o seguinte: a gente está entrando na década mais transformadora da história da humanidade. E quase ninguém está preparado. Nem nós. A gente está em eterna formação, se preparando para isso. Agora, como eu disse, é uma frase de impacto. Uhum. Agora, quem é o Diamandis? Qual que é a propriedade que o Diamandis tem para fazer essa afirmação, Salibão? Sandro, tem muito a ver com a própria história da HSM, né? Você sabe que quando a gente fez o nosso evento em Nova York em 2002... World Business Forum, trazendo todos os grandes pensadores da gestão juntos, né? Força total, né? Jack Welch, Michael Porter, Philip Kotler, colocamos lá os políticos, Bill Clinton, Rudolph, entramos assim. Pesadão. E aquilo lá me deixou, o evento foi um sucesso, né? Mas foi a nossa primeira incursão nos Estados Unidos. Aquilo lá me deixou feliz, mas muito preocupado, né? De ter um sucesso imediato. Imagina lá, uma empresa brasileiro-argentina fazendo um evento na terra deles, sob gestão, né, Sandrão? E aí eu falei, cara, eu vou ter que andar rápido aqui nesse país, né? Sim. Porque aqui no Brasil as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Nos Estados Unidos é instantânea a coisa, né? Daí eu comecei a estudar quais seriam as forças que poderiam impactar o mundo da gestão e comecei a ouvir muito. Eu tô falando, Sandrão, 2002, eu tô falando há 23 anos atrás. Sim, 23 anos atrás. Tempo. Provavelmente mais tempo do que tem alguns dos nossos ouvintes aqui, né? Nossos ouvintes. E eu percebi que aquelas forças da tecnologia e ciência estavam vindo de uma maneira forte. Eu só não sabia como, né? Inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, robótica, big data, né? Que a gente não, essa coisa eram coisas técnicas que só a turma da tecnologia falava. Aí eu consegui convencer meus sócios naquela época a fazer um evento chamado World Science Forum, né? Trazendo todas essas áreas. E eu senti, né, que elas iriam de algum jeito se como é que fala? Entrelaçar uma nas outras, né? Uma nas outras. Fiz esse evento, foi duro, porque meus sócios na época não queriam fazer. Foi no Lincoln Center, né? Trazendo todos os grandes cientistas das várias áreas, né? Tanto que estava lá o Marvin Minsky, que foi um dos pais da inteligência artificial. Imagina que coisa, né? Você tinha o Eric Kurzweil, né? Que hoje é uma das 3 principais vozes do mundo. Sim. Naquela época ele era considerado um professor pardal, um cara meio patético, porque ele fazia previsões muito foda, que estão acontecendo agora, Sandrão, só que todo mundo achava louco. Ele falava que nós teremos um poder quase divino, né? Exatamente, ele falava que a inteligência digital e humana iriam se entrelaçar. E agora eu fiz nós fizemos um post aí, gerou muitos comentários, né, sobre a próxima previsão. Ele aceitou 85% das previsões dele, né? Sim. E ele está prevendo que daqui a 7 anos vão haver bots, né? Você vai botar de uma forma não invasiva no cérebro que vai conectar a nossa cabeça com a nuvem. Eu acredito nisso. Se a gente se conecta com a nuvem, capacidade, pois né? Sandro. E da onde vem o Diamandis essa história? O Ray Kurzweil, ele era considerado tão assim, cara, não é possível, esse cara tá meio louco, tal, né? Que ele percebeu, quando nós convidamos ele para o nosso evento, aliás, os meus sócios não queriam, ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo lá, porque ele agradeceu, foi o primeiro evento de negócios que ele foi convidado, né? Que foi um foco mais em business. O evento foi em 2006, em 2007 ele começa a Singularity University, que foi a semente para propagação de todas essas... Da exponencialidade. De toda a exponencialidade, dessas novas tecnologias. Salim Ismail. As tecnologias estavam aí, mas faltava um hub para difundir essas... Um hub para unir... Exatamente. E aí começou a Singularity. E o Peter Diamandis foi o que cofundou. Peter Diamandis é médico pelo Harvard. Que legal, cara. Ele é engenheiro, se não me engano, pelo MIT. E, quer dizer, imagina medicina com engenharia, né? Cara, acho que engenheiro nuclear, um cara assim... completamente fora da curva. Né? Trabalhei com o Ray Kurzweil, trabalhei com o Peter Diamandis,
né? E o Peter Diamandis tem sido aí ele continua estudando, a voz, né? E ele fala bem, né, Sandrão? Porque geralmente os técnicos não são muito ele é bom. Eu acho que ele sacou a dinâmica da nova economia. Sim. No que tange a comunicação. Sim, ele conseguiu adaptar a comunicação dele, os outros ficaram no livro, então ele conseguiu adaptar a comunicação dele para eu acho que assim, ele é a tangibilização do que ele propaga. Porque ele conseguiu propagar usando as tecnologias existentes, né? O que eu acho que ele conseguiu fazer, Sandrão, foi popularizar essas tecnologias, dizendo assim, pessoal, fácil, né? Isso aqui não é para cientista. É para todo mundo. Não é verdade? É para todo mundo. Vocês têm que estar nessa coisa aqui. Que quem não tiver vai ser engolido, Sandrão, entendeu? E aí ele tem umas visões, assim, acho que a perspectiva central que a gente quer trazer para vocês é que quando a gente olha o ambiente atual hoje, ele é um ambiente bastante hostil, né, Salibão? Questões geopolíticas importantes que nós não lidávamos com elas há décadas, né, Salibão? A gente tem que lidar questões climáticas, pandemia. Você tem uma tendência de olhar só sobre a perspectiva da negatividade. Mas o que a gente entende é que esse ambiente pode parecer até às vezes paradoxal, mas ele é o período de maior potencial da humanidade, né? Sim. É o período de maior potencial da humanidade. Ou a gente usa esse período para levar todo mundo para cima, exato. Ou a gente usa esse período para levar todo mundo para baixo. Exato, né? Salibão. Muito bom. Não é verdade? Muito bom. Muito bom. Cara, você conversa com as pessoas, né? E elas, né? Eu não sei, ontem com o Cláudio Lotenberg, lá do presidente do Conselho do Einstein. Cara, ele falando das novas pesquisas dele, como ele trabalha. E ele é um oftalmo, né? Como ele trabalha junto com a inteligência, cara, leva todo o conhecimento para cima, Sandrão. Para cima. Então você consegue colocar a discussão no outro nível. A capacidade de processamento de informações, até nós aqui, né, todos. Imagina, olha o que tá ajudando a nossa discussão aqui. Não há dúvidas. Imagina quanto tempo a gente teria que perder para conseguir achar o que nós achamos. Mas não tenho dúvidas. E tecnologias triviais, eu diria, né? Eu falo, hoje o acesso a uma tecnologia transformadora custa $20, que é o preço de uma assinatura básica de qualquer ferramenta de IA. Né? E agora, esse vem um ponto e a nossa modesta contribuição aqui a todos que estão nos acompanhando. Como sempre diz meu amigo Fernando Moder, Boticário, é necessário separar ruído de sinal. Sim. Né? Existe muito ruído nessa história toda. Então o líder tem que ser capaz de separar ruído de sinal e ter um correto entendimento dessa realidade e se envolver com ela. E se isso acontecer, o fato fundamental é que podem ser gerados saltos, né, crescimentos exponenciais sem precedentes. Mas é necessário você entender essa lógica de uma forma apropriada. Esse é o ponto fundamental. Essas novas tecnologias... E o Diamandis coloca a Cambrian Explosion, né? Que ele fala, que é a era que a gente está entrando, né? Sim. Que ele faz uma alusão. Em 2025 ou 2035 vai ser uma era da exponencialidade da inteligência, criatividade na união homem-máquina, né? Essa é a perspectiva. O líder tem que entender o que essas novas tendências habilitam estrategicamente, o seu negócio e a sua performance. Concorda, Celso? Com certeza, Sandrão. Você vê que a gente já vem bastante tempo, né? Você pega lá o Gestão do Amanhã, né? A gente dedicou um capítulo, né? O líder como muito bem lembrado. O líder como entendedor da lei de Moore, né, Sandrão? Olha que coisa, né? Muito bem lembrado. O líder lembrado. como entendedor da lei de Moore, né? Isso. O que significa isso? Você tem que entender a evolução dessas tecnologias para não ser comido por elas. Você pega dois exemplos dramáticos, né? A própria Blockbuster achou que a exponencialidade viria daqui a 20, 30 anos. E o Reed Hastings entendeu que ela viria agora. Sim. Simples assim. Ele pagou para ver. Falta de entendimento de uma tecnologia. Ele pagou para ver. Custou uma empresa inteira. A Kodak é a mesma coisa. Falta de entendimento. Puta, esse negócio, quando vem esse negócio, aqui 20, 30 anos. A exponencialidade simplesmente é a chegada muito mais rápido do que a gente imagina. Do que o passado, né? Chega mais rápido. E aí eu vou quebrar um paradigma, né? Você lembra, você fala assim, mas eu não vou conseguir entender em profundidade essas tecnologias. Não é necessário entender em profundidade essas tecnologias. É necessário entender o que elas habilitam para você. O que elas fazem, né? O que elas fazem. Eu não quero saber o que está por trás do... Estou usando muito notebook LM. Eu não quero saber o que está por trás dele. Eu quero saber como eu uso essa tecnologia para melhorar a minha produtividade.
E aí ele trouxe, a gente vai explorar cada um dos 7 insights. 7 insights que, segundo esse estudo, vão redefinir o cenário corporativo. O primeiro insight tem a ver com o que o Salibão já trouxe como perspectiva central, a década da convergência, né, Salibão? Eu me lembro muito bem que você fala sobre isso há um bom tempo, foi a inspiração para a gente, inclusive, construir aquela pensata no Gestão do Amanhã. Eu lembro que você fala sobre isso há muito tempo, quando você teve, quando você, por meio das suas pesquisas, você confirmou uma tese que hoje é um momento único da humanidade, onde tecnologias altamente potentes se encontram no mesmo espaço-tempo. Que no passado eu tinha uma tecnologia aqui, outra ali, agora é tudo ao mesmo tempo agora. Elas né? vão se juntando, né? E aí gera a exponencialidade. E é interessante, Sandrão, porque a gente falou, né, em 2000 o Gestão do Amanhã foi publicado em 2018, né, Sandrão? 2018. E a gente falou o líder como entendedor da lei de Moore, né? Sim. Que é o poder do processamento computacional, dobra de capacidade a cada 18 meses, né? Que é essa coisa de entender a exponencialidade. Ou seja, a gente sabe que está rápido, mas se você não olha o velocímetro, você não sabe se você está a 200 ou a 300 por hora. Sim. É importante saber, né? Sim. Exatamente. Sim. E desde então, como a coisa ficou muito mais rápida, uma nova lei se sobrepôs a ela, né? Que é a lei criada pelo Ray Kurzweil, que é a lei dos retornos acelerados, Sandrão, que eu escrevi aqui, né? Quer que eu leia? Por favor. Porque tem tudo a ver com a convergência, Sandrão. Imagina, tem tudo a ver. Aliás, deixa eu só falar. Quer dizer, ela justifica a convergência. Exatamente. A convergência é resultado dessa dinâmica. Olha isso aqui, Sandrão. A lei dos retornos acelerados diz o seguinte: toda evolução tecnológica se alimenta de feedbacks positivos. Assim, as tecnologias exponenciais de uma etapa do processo evolutivo são usadas para criar a etapa seguinte. E a evolução acelera cada vez mais. Ou seja, essa convergência de tecnologias... Eu vou até refazer minha fala, Salibão. Na realidade, a convergência gera a lei dos retornos acelerados. Exatamente. Porque quando elas começam a convergir, eu atinjo uma exponencialidade inimaginável. Vamos entender isso de uma forma prática? Salibão, a gente pega aqui uma tendência que a gente vai colocar lá na frente, são os robôs. Salibão, junta aí, robô, agente autônomo e IA, são 3 tecnologias que juntas... porque o robô sem a IA... Sim, não é nada. O robô sem o Big Data, concorda? O robô sem o Big Data, ele não consegue se alimentar para ter análises preditivas. Então, quando eu junto Big Data, robótica e IA, eu gero um componente capaz de gerar coisas até então inimagináveis. Predição de informações, análises preditivas que a gente não tinha perspectiva, reconhecimento de padrões. Quando eu consigo habilmente entender a convergência de todas essas tecnologias. Sandrão, isso é tão importante, Sandrão, que quando elas convergem, elas vão se... O que acontece, né? A gente viu agora, em novembro de 2022, eu lembro bem, né? Dezembro de 2022, eu lembro porque foi o mês que eu decidi tirar férias, né? Depois de tantos anos. Sim. Depois de 30 anos, eu falei que eu vou tirar um mês, né? E aí, no meio das férias, apareceu um negócio chamado ChatGPT. Foi em janeiro de 2023. Acabou com minhas férias. Novembro, eles foram lançados em novembro. Mas por que aconteceu? Não foi um fato. Não, foi a convergência das tecnologias. A inteligência artificial, como nós conhecemos, começou em 1950. Salibão, perfeito. Alan Turing. Can machines think? As máquinas podem pensar? Sim. Nossa, seu exemplo é muito bom. Veja, o ChatGPT e, como consequência, a popularização da IA só foi possível graças a algumas tecnologias como computação em nuvem, sim, capacidade de processamento de dados exponencial, Deep Learning, a NVIDIA né? trouxe Deep Learning, perfeito. Deep Learning, Big Data, sim, concorda? Sim. Você não tem capacidade de processar... Você não tem dados, você não tem inteligência artificial. Aí só que você não tinha capacidade de processar os dados, eu não tenho. Aliás, é o grande problema das empresas, né? Entrar na inteligência artificial onde seus dados estão fracos. Não, a gente fala isso toda hora. Aí se exponencializa o desastre, né, Sandro? Mas aí vem o nosso desafio, e anote aí o desafio. Se eu estou num mundo onde, para ser bem-sucedido, tudo converge, não adianta você ter um projeto de inteligência artificial se você não tem uma boa gestão de dados. Não adianta você ter um projeto de inteligência artificial se você não tem uma infraestrutura tecnológica para suportar isso. A boa notícia é que, se no passado tudo isso era inalcançável
para empresas, só se fossem muito sofisticadas, hoje está tudo na mão, Salibão. Hoje você tem computação em nuvem disponível como SaaS. Você tem Big Data, você tem CRMs. Tudo que preço muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. O custo de acesso, que é outro tema que a gente vai falar daqui, né? Pouco, né? O custo de acesso converge cada vez mais para ser um custo de acesso mínimo devido à abundância. Agora, quando a gente fala em convergência, a gente pode falar o quê? Todas essas tecnologias convergem. Mas so what? O que acontece? Acontece o seguinte, e aí que tem que entrar a visão dos líderes. Saber que quando elas convergem, você tem uma nova plataforma. Você tem uma nova plataforma e você tem que pensar que aquilo lá não é simplesmente como eu vou incorporar essa tecnologia dentro do negócio. Incremento do anterior. Sandrão, nunca na história da humanidade tantas startups começaram nesses últimos 2 anos por causa da inteligência artificial. Muito bom. Você não concorda comigo? Absolutamente. Não, assim, é uma por semana. Absolutamente. Assim. Por quê? Porque a convergência da plataforma habilita essas possibilidades de você começar mas novas empresas. Seu insight é de ouro, cara. Porque é o seguinte, Salibão, o que a gente percebe, e a gente falou sobre isso, é engraçado que uma vez eu fiz um conteúdo sobre isso, gerou um mal entendido. A melhoria incremental pode quebrar a sua empresa. Sim. E isso se aplica muito ao dia a dia. A melhoria incremental é importante? É fundamental. Você tem que melhorar incrementalmente seu negócio de forma a obter a melhor produtividade possível. Não pode ter mato alto. Porém, num contexto como o atual, você tem que ter uma frente para pensar não só a melhoria incremental, mas como eu redefino o meu negócio. Da mesma forma que tem lá o orçamento base zero, devia ter um plano estratégico base zero. Se eu fosse começar meu negócio do zero hoje, como ele seria? Porque senão eu vou melhorar incrementalmente algo nos puxadinhos e não vou fazer o novo aproveitando todo o potencial da tecnologia. Sim. É uma lógica. Você quer ver um exemplo claro, Salibão? Eu tenho me relacionado muito com empresas, por interesse acadêmico, né? Empresas que atuam com B2B, ou seja, indústrias que vão atuar com cliente final. Ok? Tragédia. Uma tragédia. Prazos assim, assistência técnica incomparável. Enquanto eu vou lá no Mercado Livre, dar um problema com um produto de R$1.000, eu faço a logística reversa na hora, ele entrega, você tem que até provar o teste do pezinho, você tem que devolver o produto. Prazos de entrega muito, muito espichados. Tem uma série de problemas. Se você analisar tecnicamente, qual que é o problema, Salibão? Elas pegaram o mundo offline, o negócio tradicional e colocaram uma camada... Sim. de digitalização aqui. E não reinventaram seu negócio. Uhum. Porque é desafiante. Enquanto você não reinventar seu negócio, aí chega alguém que faz isso de uma forma nativa... Essa parte é interessante, Sandrão, porque eu tenho estudado isso. Existe a comparação dos incumbentes, isso. o AI incumbents versus o AI native. E pelo histórico, né, o native sempre vence. O nativo sempre vence. É muito desafiante, né, Sandro? O nativo sempre vence. Por quê? Porque os incumbentes, eles pegam essa tecnologia para melhorar o que eu já tenho. E não para reinventar e redesenhar a minha empresa, entendeu? Esse cara começa já com uma nova perspectiva. Pois é, por isso que são tão poucos exemplos que a gente tem, né, Sandrão? Um dos últimos foi a própria John Deere, né, que conseguiu redesenhar a empresa inteira, uma empresa de 200 anos. Não, e nesse segmento... Você não precisa ser uma startup. Não, e nesse segmento, cara, mas, coincidentemente, também a gente estudou a Massey Ferguson, que é do mesmo segmento. Eles adquiriram uma nova companhia que tem esses preceitos e agora o trabalho é fazer a pororoca. E qual que é o grande desafio? Fazer essa fusão de modo a aproveitar o melhor dos dois mundos. Sim. É aqui que o bicho pega, porque se ele não é bem feito esse processo, o incumbente, ele mata o insurgente. O incumbente fala, não, tem que ser do meu jeito. Sim. Né? Então vamos aqui, ó, processo decisório é desse jeito, e aí é onde acontece o jogo. Então a convergência não é algo teórico, é algo muito prático. Sim. E a questão central aqui, a gente sempre... Até anotou algumas questões para você em cada uma dessas tendências. Qual que é a provocação aqui, ó? Em que ponto da sua empresa a convergência pode criar um efeito multiplicador e não incremental? É o que o Salibão falou. Sim. Em que ponto a convergência pode criar no seu negócio um efeito multiplicador e não incremental? Qual é? Como é isso? Quais reflexões você pode fazer para trabalhar isso de forma a não só otimizar processos existentes, mas para criar novos? Ô, Sandrão, você sabe que a gente está vivendo nessa época que começou
eu diria que começou no final de 2022, né? Começo de 2023, onde nós tivemos a explosão do chat, que na verdade o chat é uma representação do que aconteceu. O chat não é uma invenção, era uma representação do que já aconteceu, né? E aconteceu a mesma coisa, Sandro, em 2007, Sandro. Quando você tem essas convergências, quando elas se juntam, ela cria uma nova plataforma e novas empresas. Olha o que aconteceu em 2007, Sandrão. A Netflix foi para o streaming. A Apple lança o iPhone. O Twitter é lançado. Airbnb é lançado. O Bitcoin é lançado. Sandrão, a Singularity não foi por acaso. Não é coincidência. Não foi por acaso. São organizações que entenderam não foi por acaso. Essa nova realidade trazida pela convergência e começaram o negócio. Por isso que hoje, na minha opinião, a gente tem tantas startups que são hoje, né, que estão querendo abocanhar os incumbentes que estão simplesmente incorporando a inteligência artificial dentro dos seus processos. Sim, é importante fazer isso. Deve ser. Mas se você não pensar em redesenhar o trabalho, você não vai aproveitar o potencial dela, Sandrão. Agora é interessante, né, Salibão, porque se em 2007 as incumbentes foram pegas de calça curta porque não tinham repertório para isso, hoje tá tudo aí. Você concorda? Porque em 2007 ninguém sabia o que ia acontecer. Hoje, depois de quase 20 anos, tem muita história aqui, cara. Sandrão, 20 anos de aviso prévio, se você não entendeu, né? Se você não entendeu 20 anos de aviso prévio, cara, você não vai entender mais, né? Então, primeira tendência, a gente fala sobre convergência. A segunda tem a ver com isso. Aliás, elas são todas interdependentes. Que a gente fala de um tema que você adora, que é o ponto de inflexão da abundância. Pois é, Sandrão. Escassez versus abundância. Que tem a ver com a exponencialidade, aliás. É interessante porque quem trouxe esse ponto de inflexão foi o próprio Ed Grove, né? Que na época era presidente da CEO da Intel, né? Que entendeu, né? Naquela época, nos anos 80, quando os japoneses vieram com chips mais baratos, né? Com carros mais baratos, ele entendeu que fazendo melhor o que ele já fazia não resolvia. Ou cortando também, custo também não resolvia, que ele tinha que reinventar totalmente o negócio. E aí que ele se concentrou nos microprocessadores. Agora, que trágico que aconteceu com a própria Intel, né? Que não entendeu a evolução do que eles mesmos criaram. Ele não entendeu a abundância. Não entendeu. A Intel evoluiu. Aliás, nós temos 2 podcasts, eu não posso esquecer. Tem um podcast que a gente fez aí, você pesquisa só sobre 2007. Nós temos um podcast só sobre o que aconteceu em 2007 e tem um segundo podcast que a gente fala sobre a NVIDIA versus Intel, onde a gente conta melhor essa história. Mas, Salibão, você concorda que a Intel desenvolveu uma estratégia para escassez? Exatamente. Ou seja, incrementalmente eu vou mudando a versão do meu Pentium e tal e vou trabalhando a escassez, porque não tem mais daquela, enquanto o mundo foi para abundância. Sim. Né? Então, essa visão me trouxe para uma perspectiva muito curta da realidade. A história da abundância, qual que é a tese central da abundância? Com essa conversão de tecnologias, hoje você tem muito mais acesso a coisas que lhe permitem potencializar o seu negócio do que no passado. Vamos dar um exemplo bem besta. Besta no sentido trivial. Imaginar que no passado eu tivesse uma organização e quisesse construir uma fintech há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu queria construir uma fintech para o meu negócio. É impossível, Salibão. Banco Central, normativas. Hoje você tem empresas que oferecem o tal do Bank as a Service. Você pluga e monta uma fintech assim, óbvio que uma figura linguagem que eu estou usando. Percebe? Então, veja que... Puxa, começar uma empresa é muito baixo, né, Sandrão? Puxa, Salibão, a barreira de entrada... Veja, não significa dizer que você vai ser bem sucedido. Isso eu sempre digo. Sim. Nunca foi tão fácil empreender. Nunca foi... Deixa eu refazer minha fala. Nunca foi tão acessível empreender. É fácil não, né? Não. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Nunca foi tão acessível, mas nunca foi tão complexo Sandrão, vencer. Nunca foi tão complexo vencer. Para quem veio dos anos 80, né? Exato. Onde eu olho para trás, né? Num ambiente hostil que a gente via, com 5.000% de inflação ao ano, com tudo que poderia dar errado. Hoje eu vejo, né? As possibilidades de começar negócios hoje são muito mais acessíveis, como você disse, né? Acessíveis, Salibão, e você consegue fazer hoje sem um pouco imobilização de ativos em alguns negócios. Exatamente. Sem imobilização de ativos. Acabei de ver essa menina bailarina bilionária que foi estudar no MIT. Aí você fala, mas onde está a fábrica dela? Onde está a loja? Não tem. Não tem. É uma sala com alguns computadores e com muita imaginação, né, Sandrão? Não é interessante, né? É muito interessante. E aí, Salibão, eu quero puxar uma coisa que você tem falado sobre isso, inclusive num dos últimos podcasts você citou isso categoricamente. Qual que é um risco? Abundância e escassez.
eu não tenho dados estatísticos, mas a minha percepção é que a maior parte das empresas está usando IA para reduzir custos. Exatamente. Sim. Escassez. Não que não seja importante, pelo amor de Deus, é importante. Produtividade é fundamental. Produtividade é fundamental. Mas a maioria está usando IA para produtividade, quando eu posso usar IA para ativar meu ecossistema, para gerar novas opcionalidades para o meu negócio, para abrir novas avenidas de crescimento. Sim. Então eu uso a IA para um ganho incremental. Qual que é o risco? Você concorda que por mais brilhante que seja o uso de uma tecnologia como IA para ganho de produtividade, em dado momento todos os pares da sua categoria vão estar usando a IA e você vai chegar no mesmo patamar? Você vai chegar numa hora que não vai mais ter ganho incremental. Sim. Então é o seguinte, isso é escassez. Veja, produtividade é fundamental. Mas que tal pensar a IA como um modelo que lhe permite capturar mais valor no seu ecossistema? Que tal, e eu falei, mas a tecnologia, que tal usar a tecnologia com uma perspectiva de maior captura de valor no seu ecossistema, né? E você tem modelos claros nas adjacências, que normalmente você tem modelos orientados à captura de valor com projetos de educação, de serviços de back-office como logística, transformar centros de custo que você tem no negócio em centros de receita. Qual é o espaço que isso tem nas suas reflexões? De novo, a gente tem o hábito de olhar o mundo com o espelho retrovisor, só olhando na gestão dos custos, que são, de novo, fundamentais. Mas qual o seu olhar para o futuro? E o que vai ser feito disso? Hoje o mundo habilita muitas opções que não havia no passado, né, Salibão? Então, Sandrão, falando do passado, o que é diferente hoje em tecnologia do passado, que antes, essas tecnologias que a gente fala hoje, né, foi as mesmas que eu usei lá no World Science Forum, né, elas evoluem individualmente, né? O que é diferente hoje? Elas convergem. Que é o primeiro, elas convergem, Sandro. Não tem, isso aconteceu nos últimos 15 anos, né? E se você não tem essa capacidade de entender essas convergências e ter uma conversa do que isso pode impactar o nosso negócio, você é simplesmente engolido, né, Sandro? Tem que ter repertório. Tem que ter repertório, né? E aí entra um pouquinho daquele nosso conceito, né? Na liderança disruptiva, porque no final do dia, tudo que nós temos feito nos últimos 8, 10 anos, no fundo 40, né? Você pegar tudo, é criar sistemas de gestão que potencialize todas essas transformações. E na questão do líder, como ele está falando assim, alguém tem que enxergar isso. É o líder conector, né? O líder conector. Não é verdade, Sandrão? É o que conecta os pontos. É o Steve Jobs, eu né? até peguei aqui, Sandrão, olha só. O líder conector, né? Essa é a nossa definição. É o líder que tem a capacidade de conectar a empresa como plataforma de negócio. Exatamente. Né? É o que a gente está falando até agora. E tem até um slide na nossa apresentação. O que acontece quando a realidade virtual, biologia digital, sensores convergem com impressão 3D, blockchain, computação quântica e redes globais com velocidades medidas em gigabit. Então, cada vez mais nós vamos ser... Então, a habilidade... Eu detesto falar número 1, né, Sandrão? Mas uma das habilidades principais é ter essa capacidade de conectar os pontos. E pensar a abundância. A convergência vem da conexão, né? E a abundância vem da convergência. Aí que entra a liderança. Nós não estamos falando só de tecnologia aqui, né? Não, nós estamos falando de pessoas. A tecnologia é um meio. Nós estamos falando de pessoas. Aliás, tudo que a gente está falando aqui é de pessoas. Qualquer contratação hoje tem que fazer algum teste na pessoa para ver a capacidade de ligar os pontos, né, Sandrão? Porque se for aquela pessoa eu acho que são duas coisas, Salibão. Eu acho que é a inquietude e o desconforto com isso, porque se você não tiver motivação e ímpeto, você não vai fazer, e uma capacidade cognitiva importante, ter um pensamento sistêmico relevante. Então, segundo, abundância. Terceiro, esse é bem legal, ele fala da inteligência como substrato. Inteligência como substrato, o que quer dizer isso? A IA deixa de ser uma ferramenta e ela é um tecido operacional de todo o sistema. É a era dos agentes de IA. Esse é um tema que aí eu acho que temos muitas... E tudo está interligado, tá? Por que está interligado? Eu entendo primeiro a questão da convergência para ter essa visão sistêmica. Depois eu entendo a abundância com perspectiva de crescimento. Aí eu falo, tá, como eu posso crescer? Como eu posso ativar, habilitar esse crescimento? Usar agentes de IA para automações, não só para economizar custo, é a história dos bots de atendimento, que são a desinteligência artificial, né? A burrice artificial. Aliás, né? Não canso de receber brincadeira, ligações todos os dias de um bot de uma tal
operadora, nome, né? Eu não vou falar o nome. Vocês sabem muito bem quem são. Né? Tem poucas opções. Porque usa a inteligência artificial para você odiar a marca. Não, para odiar a marca, né? Eu odeio a marca. Então não é isso. Como eu uso de forma inteligente esses agentes de forma a criar valor ao meu negócio, né, Celebão? E aí a gente tem, num dos últimos podcasts, nós falamos sobre isso, quando a gente falou de liderança IA, os agentes interagindo com agentes, a liderança de agentes, a gestão do modelo híbrido de agentes com pessoas. Esse daqui é um contexto bem, bem desafiante, né? Sandrão, essa é a parte dura, né? Porque é dura. Dura mesmo. Até um passado recente, você tinha uma tecnologia, vamos supor, você tinha lá o mundo tecnológico, né? Você usava tecnologia para, principalmente, cortar custo, reengenharia e tal. Isso. Aí veio a internet, né? Veio a internet, só que entre essa tecnologia e a internet demorou assim, sei lá, uns 7, 8 anos, né? Depois da internet, aí começou a vir o mundo digital, depois de 5, 6 anos. Cara, agora quando veio a inteligência artificial, a agêntica, ela veio logo em seguida, Sandrão. É cruel, assim, a velocidade que nós temos que aprender, né? Imagina a gente aqui, que a gente só faz isso. Imagina uma pessoa que trabalha o dia inteiro, tem 1000 coisas para fazer e tentar entender essa rapidez de uma coisa para outra, né? Porque a inteligência artificial que ela apareceu, né? Ela já existe há muito tempo, mas que ela ficou mais notável em 2023, a agêntica veio logo em seguida, Sandrão. E pra gente aqui, pessoal, pra gente compreender, pra poder falar com vocês, a gente quebra, como dizem em espanhol, rompemos el culo, né? Português, espanhol, claro. Mas aí vem um ponto, né, Salibão? A gente vai ter que destinar um tempo para estudar. Quem não dá uma parada agora pra assimilar, fazer, cara, não dá pra fazer um senão curso. A rotina vai te matar, cara. Você ia pra Harvard, fazer um curso, exatamente. Ia pra uma universidade aqui, voltei, bala. Vai no workshop. Cara, você voltava... Cara, Sandrão, se você não der... lifelong learning na veia. Take a step back. E zerar a cabeça, né? Vai na nossa imersão. Na nossa imersão tem bastante coisa pra vocês. Por isso que nós estamos aqui, né, Sandrão? Nós estamos aqui. Aliás, por isso que a gente faz podcast, né? E aí a questão toda que a gente traz aqui pra esse tema é, pensa o seguinte, se cada indivíduo... Que isso daqui é a questão da inteligência distribuída, né? Sim. Inteligência distribuída, não está mais concentrada no topo. A questão aqui é, se cada indivíduo tiver dezenas de agentes inteligentes trabalhando por ele, como muda a competição entre profissionais e empresas no seu negócio? Como inserir isso no seu negócio? Meu negócio é pequeno. Tá, aí você tem uma oportunidade melhor. Se o seu negócio é pequeno, você tem mais agilidade para poder tomar decisões e testar modelos. É a sua oportunidade de... Eu sempre digo, um negócio não é pequeno, ele está pequeno e ele será do tamanho da ambição da sua liderança, normalmente do seu dono. Se você entender que você deseja ter um negócio grande, ele pode ser grande. Agora, se você entender que você quer ter um negócio pequeno, 100% de chance dele ser pequeno sempre. Sim. It's up to you. Ou simplesmente, né? Desaparecendo. Não. Vamos lá. A quarta, Salibão, é a revolução dos robôs. Né? Hoje, na Amazon, é o primeiro ano onde existem mais robôs na Amazon do que seres humanos. Sim, 900 mil, alguma coisa assim. 900 mil robôs, né? A ideia deles é ter 1,3 milhão de robôs. E crescendo. A Amazon é uma das que... E veja como a convergência, né, Celibão? Um robô só tem essa potência porque ele está integrado à inteligência artificial. Né? O estudo que ele mostra aqui... O robô nada mais é do que a parte física da inteligência artificial, de um agente. Não é verdade? Concorda? Ele é o físico, ou seja, inteligência artificial dentro de um corpo. Dentro de uma estrutura. Exatamente. O dado que eu anotei aqui, que o Diamandis mostra, é que a tendência é que até 2030, 80% das tarefas domésticas vão poder ser realizadas por robôs. Tarefas domésticas, robôs para cuidados, robôs para ambientes extremos e operações industriais. Ele estima que até 2035, 80% vão poder ser realizadas por robô. O que a Tesla está fazendo com o Optimus, por exemplo, é uma grandeza. Né? E a convergência, Salibão, porque ela pega o Optimus, joga na fábrica da Tesla, integra com o aprendizado, depois ela aprende o Optimus e ele vai vender o Optimus. A ideia dele, se eu não me engano, é daqui a 2 anos ser um produto de prateleira por $20 mil, ele está falando, não, $18 mil. Você pode comprar... As atualizações? Mensalmente, né? Modelo de assinatura. Ele vai inovar no modelo de negócio, exatamente. Você pode assinar um robô, né? Pagar por... exatamente. Pagar por uso, né? Exatamente. Ou você comprava um carro... Como é que chama aquele negócio quando você compra um carro leasing. financiado? Leasing. Você vai poder fazer leasing do robô, Sandra. Exatamente. Sabe quanto vai custar? $20 por mês. $20 por mês. É. Agora, sabe o que é interessante, né? Quando a gente ouve isso,
Meu Deus, o que vai acontecer com os empregos? Pessoal, sabe o que vai acontecer com os empregos? Quem não tiver em cima da bola vai ser engolido. Você pega a China, por exemplo, que não para de trazer inovações. Cara, eles têm 500 milhões de pessoas na pobreza ainda. Ainda tem. Você acha que eles estão entendendo que isso vai ajudar a tirar as pessoas da pobreza mais rápido ainda? Mais rápido ainda. Enquanto você tem países que acham que vai deixar mais gente na pobreza. Lógico, se você não tiver... Mas é evidente que vai. Sim, evidente, quem não se preparar. Mas se você não começa a aprender isso desde os 5 anos de idade... Desde os 5 anos de idade, Sandrão, acabou. Deixa eu te dar uma informação. E o pior que assim, isso me preocupa, Sandrão. Me preocupa. Ó, você foi o primeiro cara que me chamou a atenção disso numa conversa, não sei se foi num podcast, no nosso evento, que a gente tá falando, não sei sobre quem, McDonald's. Habib's lá que você fala. Sim, o Habib's. Que é o seguinte, né? O primeiro trabalho. Como é o nome do primeiro trabalho? Job, né? First Job. Aqui no Brasil chama... É o primeiro trabalho. Sim. McDonald's é o primeiro trabalho de muita mas gente. Mas ontem eu fiz ontem eu estava estudando um material, né? Que me chamou a atenção. Até fiz um conteúdo que eu postei no meu Instagram, Salibão. As auditorias e consultorias sempre foram celeiro de trainees, não é? Sim. Pega a PwC, Deloitte, KPMG, Accenture, não é? Eles chamam entry-level jobs. Isso aí, entry-level jobs. É trabalho de entrada, né? Entry-level jobs. 2 dados, Salibão. 2 dados. Primeiro dado, desde 2022, a primeira vez na história, desde 2022 não há um aumento de salário para o entry-level job. Não há aumento. Desde 2022. Primeira vez. Mas quando eu gravei esse conteúdo... Na semana que eu gravei o conteúdo, me chamou a atenção um diretor da PwC que falou que pela primeira vez na história, nós não vamos bater a meta de número de colaboradores. E isso não é ruim. Por quê? Tudo substituído por agentes de inteligência artificial. Então você percebe? Quer dizer, como você falou, o robô na realidade são esses agentes operando que fazem muito das tarefas anteriormente desenvolvidas pela essa faixa de trainees. Sim. Tarefas operacionais, repetitivas, que é a base de aprendizado desse indivíduo. Isso me preocupa. Porque se esse jovem não adquirir outras competências... Sim, agora, se esse jovem vier com as habilidades necessárias para operar isso... Ele vai ser contratado. E esse é o ponto. Aí que o bicho pega, porque aí você vai nas escolas... Vai nas escolas preparatórias, você vai nos segundo grau. Mundo todo. Não está acontecendo nada, Sandrão. Isso é assim. Aí você pega na China, eles já nascem aprendendo isso. É mandatório. Sim, Salibão. E outra coisa... Eles não estão nem preocupados se o robô vai tirar trabalho... Porque eles entendem que tudo leva para cima, Sandrão. Esse é o crescimento exponencial da China. E outra coisa, quando a gente fala dos robôs, Salibão, agora uma profusão aí de robôs em padarias e tal, né? A questão do robô, ela tem que ser vista de uma forma mais trivial. Porque, veja, com essa questão existe uma assimetria importante na sociedade hoje, que é uma taxa de desemprego que continua num nível razoável, e muitas empresas com vagas que não conseguem ser abertas, exatamente, né? Aliás, o que não falta isso. Não falta. E vagas operacionais... O Brasil inteiro, pessoal. Esse ano eu fiz muito trabalho com varejo. Nossa, eu fiz umas 10, 12 palestras para varejo, em geral, no Brasil todo. O varejo sofre muito com isso. Para mim, é inevitável uma adoção de tecnologia para determinados tipos de atividade que não vai ter mais gente que quer trabalhar nessas atividades. Entendeu? Então, o robô não pode ser visto por você como algo só da Tesla. Não, cara, começa a colocar o pé na água para enxergar quais possibilidades existem nesse sentido. Então aqui, ó, o robô é o quarto. Quinto insight, Salibão, isso é bom, cara. Biologia programável. O que quer dizer com a biologia programável? A medicina deixa de tratar doenças para prevenir e programar o corpo. Com isso, qual que é o efeito que tem pra gente? Aumento da longevidade. Sim, e não é à toa, né? Não é à toa, que você deu até o exemplo. Tenho falado já, o Ray Kurzweil, né? Eu senti isso em primeira mão, né, Sandrão? Quando o Ray Kurzweil, em 2006, ele falou naquele nosso evento que a gente viveria até 150 anos, ele foi ridicularizado, né? E hoje as pessoas estão começando a falar, Sandrão, pela primeira vez a China bateu 100 mil pessoas acima de 100 anos. Sim. A China não, sim. perdão, o Japão. Japão. 100 mil. Então isso Okinawa, é uma realidade. Quando você começa a reprogramar e a gente vai ter a possibilidade de incluir bots dentro do nosso corpo para substituir parte que não funciona mais, e inclusive no nosso evento de alta performance eu mostro o caso lá do Hugh Herr, lá do MIT, né, que conseguiu, ele fabricou uma perna que é melhor que a perna humana, Sandrão. Sim, é melhor que a perna humana. Sim. E sabe o que é interessante que ele falou?
recentemente, na entrevista, ele falou assim, enquanto a minha perna melhora, a dos outros piora. Porque a inteligência artificial vai dar mais mobilidade, ele consegue escalar montanha, porque ele perdeu as 2 pernas, com uma perna de inteligência artificial que vai melhorando o tempo todo. Então, essas coisas que vão entrar dentro da gente, a gente vai poder melhorar. Tá certo? Não há dúvida. Eu já fiz algumas encomendas, Sandrão. Já tem que fazer, né, Salibão? E aqui tem 2 implicações que a gente traz para você aí, práticas. A primeira é curioso que, com frequência, temos sido convidados para falar sobre liderança geracional olhando só o jovem. E eu tenho insistido, nós temos um podcast só sobre isso, inclusive, que nós temos que falar sobre liderança geracional, olhando o jovem e todas as faixas etárias na organização. Porque com essa longevidade, cada vez mais nós temos de preparar as nossas organizações para serem multigeracionais. Sim, sim. Porque não faz sentido também eu ter um desemprego alto, pessoas muito capacitadas, com uma faixa etária maior que antes, eram alijadas do mercado. Então, uma implicação é como eu vou absorver no meu negócio pessoas mais experientes, guardadas as reservas, não as reservas, mas as peculiaridades desse público. É geração, como tem geração jovem, eu tenho outra, enfim. Segunda implicação, consumo. Como diz o nosso amigo Dado Schneider, né? O primeiro slide da apresentação dele, a gente vai ter que se entender. A gente vai ter que se entender. Dado Schneider é um dos maiores entendedores das questões geracionais do Brasil. Realmente, a gente vai ter que se entender. A gente vai ter que se entender. Não dá para ignorar, né? E um motivo central disso, inclusive, tem a ver com consumo. Sim. Se eu tenho a longevidade, eu tenho um padrão de consumo distinto. Então, é comprovado. Quer dizer, quando eu tenho uma faixa etária mais alta, os lares são lares de um casal, ou então de uma pessoa só. Porcionamento de produtos de consumo muda. Porcionamento muda. A relação com o consumo muda. Então, eu tenho que ter, inclusive, na minha equipe, pessoas jovens e mais experientes, porque os meus clientes... A gente vai ter que se entender. Sim, né? Você pega, por exemplo, a Best Buy, né? Que estava no fundo do poço, conseguiu se reinventar. E uma das linhas de negócio que eles... Isso é verdade. É de independência, que eles chamam de independência das pessoas mais velhas através da tecnologia. Para elas poderem... principalmente nos Estados Unidos, né? As pessoas mais velhas moram... Como cada um mora num lugar, sozinho. Eles moram sozinhos. Então, distantes. Eles já estão há bastante tempo usando a tecnologia para dar independência na segurança, na medicina, em tudo quanto é coisa. Sandro. Muito bom. Olha o tamanho do negócio que pode ser desenvolvido. Gigantesco. Só que eu tenho que, de novo, na mesma forma que você falou, quando você falou tecnologia, eu tenho que adaptar meu negócio a isso, e não fazer um puxadinho, eu tenho que pensar o meu negócio com essas características, e não fazer um puxadinho e colocar um produtinho para o pessoal de 50 a mais, né? Então, a questão é, se as pessoas viverem cada vez mais, como isso redefine seu negócio? Tanto o que concerne a gestão de pessoas quanto consumo. Essa é a quinto insight. Penúltimo, Salibão. A curva da demonetização acelera. O que é isso? É aquela tese que o Salibão colocou. Tudo que era escasso e caro se transforma em acessível e gratuito mais rápido do que nunca. Sandrão, é a inteligência artificial. O Gordon Moore teve esse insight em 1965, exato. Sandrão. É a base da lei de Moore. Ele escreveu a lei de Moore em um paper dizendo o seguinte, que o poder da tecnologia iria dobrar de capacidade a cada 18 meses e o custo ficaria igual. Quando você fala que o custo ficaria igual, ele não sobe, ele fica. Entendeu? Salibão. É tudo barato hoje. O que falta tende a hoje zero. É imperdoável um país hoje não terem os seus cidadãos todos aprendendo coisas, Sandrão. Porque não tem ninguém... Hoje não é uma questão de você ter, de você não ter. É uma questão de organizar as coisas. Porque qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, mas não tem ninguém organizando as coisas, Sandrão. Por exemplo, o custo de acesso... Quem está preocupado em organizar as coisas nesse país, traduzindo de forma bem clara o que o Salibão está falando, o custo de acesso à educação hoje tende a zero. Zero. Tende a zero. Você pode fazer um PhD hoje. Tende a zero. Salibão, tende a zero. É uma questão de organização. Antes era uma questão de conhecimento. Hoje é uma questão de simples organização e boa vontade. Que eu acho que falta em muitos países. Exato. Agora, nas empresas, a gente tem também a mesma relação, Salibão, porque a reflexão, de novo, gerando um pensamento orientado a isso, nós estamos orientados à escassez. Então, a gente sempre teve que cobrar coisas. Sim. A questão toda é, o que eu posso fazer? Essa questão é legal. Olhando o meu consumidor e meu ecossistema de negócios, meu sistema de gestão, o que eu posso gerar
que tende a zero, mas que eu vou atrair clientes que eu vou conseguir monetizá-los com outros negócios. Como eu olho o meu ecossistema, tem a ver com o Flywheel isso, inclusive. Como eu olho o meu ecossistema e construo um Flywheel, onde, de repente, é o caso da Amazon, ela perde... Gente, a Amazon vende os nossos livros, às vezes, mais o valor inferior ao que ela paga. Nós já vimos nota fiscal. Porém, ela, a partir da captura dessa audiência, que tende a zero, você vê a margem do marketplace da Amazon, ela às vezes é 4%. Como ela, por meio dessa audiência, ela monetiza essa audiência com ads com uma margem de 70%, 80%. Ah, mas só vale para a Amazon. Não. Isso pode valer para o seu negócio desde que você reflita sobre como se apropriar dessa tese. Como se apropriar disso. Como você transforma, tem uma boa... Como você transforma custo de aquisição de cliente, CAC, em experiência com o seu produto e constrói um outro funil de vendas orientado a isso. Às vezes você vai ter que oferecer produtos ou pelo custo de acesso ou gratuitamente, modelo freemium, mas para capturar um valor no modelo de negócio, para isso você tem que repensar todo o seu modelo de negócio. Como fica o seu negócio? Quais oportunidades você pode capturar pensando nessa tese? Cara, só, olha a questão da Spotify, né? Se não fosse a questão da demonetização... Do freemium? Primeiro você dar aquela experiência para a pessoa, para depois cobrá-la com uma coisa mais sofisticada, não existiria Spotify, Sandrão. Não existiria. É uma empresa de 130 bilhões de dólares hoje. Você lembra que... Aliás, você... A própria Netflix, vou te dar um exemplo. No passado, que eu estudei muito Netflix quando eu estava lá no meu CES, fiz meu CES. A Netflix, a gente esquece as coisas, né? Mas no começo, por exemplo, você ia aderir à Netflix. Você não conseguia aderir, mesmo que você quisesse, sem ter 30 dias de graça. Exatamente. Porque ela fazia questão de fazer um onboarding. Ah, não, mas eu quero pagar. Não, 30 dias de graça. Porque era o modelo da Netflix, para a partir daí ela te... Aliás, qualquer assinatura dentro dos canais da Prime, né? São 30 dias de graça. 30 dias de graça. Para você ver. Enfim, então é um mindset, mas é um mindset. A gente fica pensando só na Netflix. A demonetização como estratégia empresarial, né? Como estratégia empresarial. Né? E tem a ver com abundância, Salibão. Né? Exatamente. Tem a ver com abundância. Sim. E a última a gente falou bastante, não à toa é a última, que assim... Novos riscos exigem nova sabedoria, né, Salibão? Quanto mais exponencial o progresso, mais exponencial o risco. Fluência, né? Mais fluência, mais entendimento eu vou ter que ter. Em inglês é literacy. Literacy. Palavra bonita, né? Literacy, né? Fluência nessas coisas, né? Quem tá encarregado de botar todo mundo para cima, né, Sandrão? Aquela coisa que você vai numa organização, você pega 100 pessoas. O grande problema é o seguinte, não é a tecnologia, é o nível de conhecimento que as pessoas estão, Sandrão. Fica muito difícil. Tem um cara que é 10, um cara que é 9, um cara que é 7. Tem que botar todo mundo no mesmo nível. Para isso, você não consegue mandar o cara para uma escola. As empresas têm que virar escola de novo. Toda empresa é uma empresa de educação. A gente está falando isso já há bastante tempo. Toda empresa é uma empresa de educação, porque se você não fizer a capacitação necessária para o seu negócio, quem vai fazer, Salibão? Esse 8º fecha. E aí a questão é, como o Salibão falou, sua organização está construindo os mecanismos para lidar com esses riscos, capacitando suas pessoas a ter esse repertório? Quanto tempo do seu dia e da sua organização está sendo investido em capacitar seus colaboradores para isso? Exatamente. Desde os mais simples, né, Sandro? Não, do PLP. O presidente é o porteiro. Exatamente. Do PLP, porque vai impactar tudo e todos. Bom, né? Muito legal, Sandro. Ficou legal esse papo, hein? Olha aqui algumas frases aqui do Diamantes, né? Estamos ganhando poderes divinos. Líderes vencedores não serão quem prevê o futuro, mas que criam espaços internos para adaptá-lo. Chamada final aqui, que perguntas você precisa fazer hoje para que sua empresa exista em 2035, né, Sandrão? Legal, né? Que pergunta. A gente vive num momento assim. Bom, que pergunta. Que perguntas você tem que fazer hoje? Precisa fazer hoje para que sua empresa esteja bem em 2035. Isso é bom, hein? Pois é, pessoal. É uma época que. Olha. É uma época que não dá para ficar parado, né, Sandrão? Não dá. Uma sugestão. Você tem lá, como eu falei, o guia de estudos, que você tem acesso, e te ajuda a organizar todas essas informações. Use esse guia de estudos, aí tem umas sugestões aqui, por exemplo. Quais desses insights faz mais sentido para o seu negócio? Você não faz um projeto, ouve todo mundo esse podcast, e conta pra pega gente. o guia de estudo, exato, conta pra gente, mensagem manda pra nós. Manda pra nós. Qual desses insights faz mais sentido pro seu negócio? Como? Por quê? O que você vai fazer sobre isso, hein? Porque não adianta ter um insight e não fazer nada. Ideia não ganha jogo. Como você cria um sistema para desenvolver essa tese?
Salibão, muito bom, né? Ó, eu vou reiterar aqui, né? Aproveitando o embalo, antes de você falar do livro. Eu achei que... Estamos agora, fim do ano, né? Achei que ia tirar umas férias. Vai ser acompanhada de entendimento dos agentes... Dos autônomos, né? Inteligência artificial agêntica. Essa vai ser minhas férias. Mas eu pode tem escolha? Não tenho, Sandrão. Não, e é bom aprender, né? nos diverte. Antes do Salibão sugerir o livro dele, reiteramos. Por isso que a gente faz eventos, por isso que a gente faz podcast. Você quer entrar nesse mundo, você quer entender esse mundo, dia 27 e 28 de fevereiro, vamos estar junto? A gente vai falar sobre tudo isso, Salibão. E vamos trazer caso. Cara, tem uma empresa que está lendo muito bem, isso é o Boticário. Nós vamos ter lá o CEO do Boticário, Fernando Modé, 40 bi, valor geral de vendas. Vamos ter lá o Modé, Fernando Modé, mostrando essa história pra gente. Como o líder se adapta a isso? Nós vamos ter lá o Chaya. Da última vez o Chaya deu um show. O Chaya foi presidente da Nextel, presidente da Sodexo. E hoje ele mesmo, né? Hoje ele é coach de líder. Coach de líder, coach de esportistas. Então, ele fala da história dele, como ele se adaptou a isso às duras penas. Nós vamos falar sobre estratégia, cultura, liderança. Pô, eu tô com dúvida. Vai ter uma mentoria com a gente, a mentoria coletiva que a gente faz depois do evento online. Vai ter evento, gente, né? Ó, 27 e 28 de fevereiro em São Paulo, exclusivo pra você. Conteúdo inédito, né, Salibão? A gente traz nosso pensamento, mas sempre traz conteúdo inédito, né? Sempre. Ô, Sandrão, eu fiz uma estimativa de quantos slides esse ano eu produzi, Sandrão. Eu acho que eu produzi, sem brincadeira, uns 1.500 slides novos. Mas que até mais. Você pega aquela... 1.500, não, só esse ano, Sandrão. O lance do Flywheel deu mais de 200. Ah, sim, só que não, lá deu 250. Deu 250. Uns 2.000 slides novos, né? Não, eu falei pra falar slide aí eu lembro novo, que tinha um palestrante na HSC. Eu sei. 25 anos, trocou um slide, Sandrão. Não, tem uma tese com os palestrantes que era assim, ó, negócio bom é o seguinte, muda a audiência, o slide continua o mesmo. Conosco não tem essa, nunca. Quase 2.000 slides por ano. Salibão, a gente vai dar, vou fechar esse ano aqui, a gente vai dar mais de 100 palestras fácil, 100 aulas e palestras fácil. Cada um, né? Não tem, cada um, viu? E não tem uma aula ou uma palestra que é o mesmo deck de slides, cara. Por isso que dá trabalho. E aí por isso que a gente gosta. Mas é gostoso, né? É uma delícia. 27 e 28 de fevereiro. E o livro, Salibão? Tem tudo a ver com esse tema. Não, olha, a gente poderia falar de tantos livros atuais, mas eu gosto daqueles livros conceituais, né? E esse livro do Peter Diamandis, chamado Oportunidades Exponenciais, que em inglês é bold, né? É bold, a tradução é arrojado. Né? Que nem a gente falou no nosso livro Gestão da Manhã. Não pense mais big, grande, pense bold. Pense de uma forma ambicioso, arrojado. Entender que você pode construir uma grande empresa com 10 pessoas e não mil pessoas. Exatamente. Né? E esse livro tem toda a estrutura, Sandrão. É fantástico. Eu lembro que eu publiquei ele para HSM 2016, Sandrão. É fantástico. É bem bom. A parte conceitual é maravilhoso, entendeu? Tecnologia exponencial, democratização do poder de mudar o mundo, né? Crowdsourcing. Muito do que a gente está falando. Competição de incentivo, adeus pensamento linear, bem-vindo pensamento exponencial. Então, é a base, né? Eu ainda gosto da base. Do oldies. Quando eu morava nos Estados Unidos, né? Tinha um radialista lá que falava assim, oldies but goodies, né? Oldies but goodies, né? E tem coisas do passado que te dão uma... a base. Isso aqui, Sandrão, foi fundamental para eu entender o que está acontecendo agora. Não, nós usamos esse livro sobretudo no Gestão do Amanhã, usamos esse livro no Estratégia Adaptativa, esse Organizações Exponenciais, que é o primeiro dele com o Salim Ismail, é coisa fina, né? Muito bom. Show! É isso aí, Sandrão. E nos acompanha aqui, cara, porque, ó... Foi um ano incrível, né? 2025 a gente construiu muita coisa, né, Sérgio? Agora que tem as retrospectivas do Spotify, a gente vê que valor a gente tem conseguido agregar, né? No nosso podcast ele cresceu 400%. Nossa, é muito bacana as mensagens, né? Muito legal, muito legal. Ontem um assistente, um ouvinte, né? Um amigo. Um amigo. Ele falou, eu assisti 58 horas de vocês. Eu ouvi mais do que vocês. Eu falei, não é possível, cara, 58 horas... Foi um ano incrível. Acho que a gente está finalizando esse ano. Agora vocês vão ter mais 3 programas especiais aqui, né, Salibão? Vão entrar 3 programas especiais, que a gente faz questão de fazer programas especiais aqui no final do ano e começo do ano. A gente está fechando esse ano, a gente não pode deixar de fechar esse ano agradecendo a sua atenção, o seu carinho. É incrível como as pessoas são carinhosas conosco, no Brasil todo, né, Salibão? Mandam mensagens. Disparam no aeroporto. Você deu, semana passada...
me paro no aeroporto em São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. Então, mas me pararam no aeroporto de Angola. Olha só. Eu tava falando com o motorista, o cara falou, era um brasileiro, né? Falei, você é o Sandrão? Eu falei, sou o Sandrão, né? Eu conheci pela voz, porque eu ouço você toda semana. Então, isso é uma honra. Isso que nos motiva a estar aqui, né? Para cada podcast desses, a gente tem aqui 1 hora gravando, mas talvez mais 2, 3 estudando. Cada tema. Com carinho por sua causa, né? Porque a gente entende que você merece essa atenção. E a gente sabe que se um episódio ruim é o suficiente para acabar com tudo, né, Sandrão? Você pode não gostar do conteúdo, mas vai ter comprometimento a gente fazer o melhor, isso está comprometido. Desejamos um grande 2026 para você, que a gente continue juntos nessa jornada de prosperidade. Conosco, né? Conte conosco, essa é a palavra. Nós somos missionários da gestão, né, Sandrão? Essa é a nossa missão. Peregrinos. Missionários da gestão. Um grande 2026 a você, com muita saúde, a sua família. E vambora. Continuamos aqui, tá? Nós continuamos na batalha, né, Salib? Esperamos que. Sempre. Valeu.